Manter os nossos olhos fixos em Jesus pode impedir com que nós venhamos a naufragar nas águas turbulentas da vida. Foi assim que aconteceu com Pedro. Enquanto Jesus se despedia das multidões, os discípulos já se preparavam para realizar uma viagem ali no Mar da Galileia. Jesus dá uma direção, uma voz de comando para os seus discípulos em Mateus capítulo 14, dizendo para que eles entrem no barco e fosse adiante deles para o outro lado. Enquanto os discípulos cada vez seguiam mais longe no mar, Jesus, por sua vez, ele vai subir o monte, a fim de ficar sozinho e ter um tempo de oração. Cerca de 3 horas, 6 horas da manhã, o barco já está aproximadamente longe, a 5 quilômetros de distância, e agora o quadro já é completamente diferente. Vento forte, mar agitado, os discípulos ficam desesperados, o barco quase afundando. Jesus então termina aquele momento de oração, ele se levanta e vai até os seus discípulos, agora andando sobre as águas. Os discípulos, ao avistarem Jesus andando sobre as águas turbulentas e na escuridão da madrugada, eles não tiveram outra reação, a não ser ficarem totalmente atemorizados. Eles ficaram espantados, a ponto de dizerem que estavam vendo fantasma. Muitas vezes é assim que acontece com a gente. Diante das lutas, nós somos tomados de tal forma, pelo medo, pelo desespero, pela angústia, pela tristeza, que nós não conseguimos discernir o agir de Deus na nossa vida. Jesus imediatamente vai acalmar os discípulos, dizendo que era ele, que era para não temer, mas mesmo assim, Pedro, ouvindo a voz do mestre, pediu para que fosse ter com o mestre e mandasse ter com ele sobre as águas. Jesus imediatamente vai dar uma direção para Pedro, dizendo: Pedro, então vem. Pedro então retira os seus pés do barco e agora coloca os seus pés nas águas. Pé no barco é o estado natural, pé nas águas é o estado sobrenatural. Pedro viveu ali algo ímpar, que nenhum ser humano até hoje viveu. Ele começa a andar sobre as águas, uma experiência inigualável. Você sabe o que eu aprendo com esse texto? Pedro, ele saiu naquele dia daquele barco em resposta a uma palavra que Jesus liberou sobre a vida dele. Todo o seu ser estava firmado naquela palavra que Jesus disse: vem. Tudo que você precisa é de uma palavra de Deus. Grave isso. Tudo que você precisa é de uma palavra. E tudo que o inimigo deseja é que você retire os seus olhos, você tira o seu foco da palavra de Deus sobre a tua vida. Ele fará qualquer coisa para você tirar a sua concentração de Deus e você focar na dimensão do estado físico, na situação que você está vivendo, ao invés de você se apegar às promessas de Deus. É assim que aconteceu. Mateus capítulo 14, versículo 30. Mas quando Pedro reparou o vento, ele ficou com medo e começou a afundar. Ele gritou: Senhor, salva-me. Prontamente Jesus estende as suas mãos e segura Pedro, impedindo com que ele venha afundar. Grave isso. Independente das águas turbulentas que você tem vivido nesses dias, Jesus te convida a descer do barco e, como Pedro, a andar sobre as águas, a viver o sobrenatural de Deus na sua vida. E o exercício da fé é isso. Não consiste em nós caminharmos pelo sentimento e pelo que nós estamos vendo, mas sim pela palavra de Deus na nossa vida. Se agarrar às promessas de Deus na nossa vida. E se em algum momento você perceber que está afundando, não se preocupe. Às vezes Deus permite que passemos por situações assim. Ele permite que falhemos em algo e que reconhecemos que nós não conseguimos dominar e que, na verdade, Deus é soberano em todas as coisas. Aliás, é isso que Deus é. Deus governa todas as coisas na nossa vida. Faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu preciso da sua presença na minha vida. Que a sua palavra esteja firmada de tal forma em meu coração que não haja espaço para a dúvida. E mesmo em meio às águas turbulentas da vida, eu vou manter meus olhos fixos em ti. Ajuda-me, Senhor. Não permita que eu venha naufragar. Aumenta a minha fé. Firma meus pés sobre a rocha. Dirige os meus passos. Muito obrigado, Senhor, pois eu sei que sempre estás comigo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se esse vídeo fez sentido para você, ajuda a gente a divulgar esse vídeo, curtindo, comentando, se inscrevendo e, é claro, passando para os seus contatos e sendo um canal de bênção para muitas pessoas. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e até a próxima.